Bem, pessoal, mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo. Lucas, capítulo 22, versículo 63. E o texto nos diz assim. Mas antes disso eu vou fazer uma oração hoje. Em nome de Yahshua eu peço a sua misericórdia. Venha abençoar todos nós, que possamos ter fé em Yahshua e todos os dias pegar a nossa cruz e seguir em nome de Yahshua. Amém. Bem, pessoal, vamos ler. Os guardas zombam de Yahshua. Os homens que detinham Yahshua zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? Bem, pessoal, a gente viu que desde o começo do mundo existia muitas pessoas pessoas que não crê, né, em Yahshua. E desde o começo do mundo já existia essas pessoas, né? Homens que zombavam de Yahshua, né? Homens que ficavam fazendo pouco caso de Yahshua. E até hoje existe homens que fazem isso, que zombam de Yahshua. E esses homens, eles acabam trazendo para si mesmo maldição, né? Porque nós sabemos bem que Yahshua é aquele que é santo, santo do santo, e que nós ser humano, tem que ter um respeito por Yahshua. E o ser humano, ele acaba brincando com aquilo que não deve brincar, com aquilo que é sagrado, que é Yahshua. Nós devemos respeitar a Yahshua, porque ele é aquele que fez todas as coisas. Yahshua é aquele que fez tudo. Tudo vem existir através das mãos de Yahshua. Então muitas pessoas estão brincando com coisa séria, brincando com fogo. Vocês viram também aquele repórter, Fábio Bruchá, um repórter trabalhava no SBT, um repórter, jornalismo. Aquele homem, ele brincou com Yahshua. Ele falou umas heresias. E aquele homem morreu de uma forma triste. Acho que ele estava voando, se eu não me engano, acho que era no helicóptero. Ele estava voando e aquilo veio a cair e explodiu, né? E ele morreu naquela queda daquela aeronave ali. Ele morreu. E aquele homem ele conversou tanta heresia, falando coisas de Yahshua, conversou tanta besteira, né? Falando de Yahshua.
E acaba a pessoa colhendo maldição para si mesmo. Então muitas vezes a pessoa morre aí de uma forma triste, porque ele fala de Yahshua, brinca com Yahshua, com aquele que é santo do santo, e ele acaba morrendo de uma maneira, de uma maneira cruel. Porque nós não devemos brincar com Yahshua. E muitas pessoas, pessoas que, como é que eu vou dizer? Pessoas que não entendem, né, que Yahshua é aquele que deve ser respeitado. Eu sinto pena dessas pessoas assim. E até aquele Fábio Brochá morreu de uma forma triste. Porque realmente o homem, ele colhe aquilo que ele planta. O que o homem planta, ele colhe. Então, nós não devemos abrir a nossa boca para conversar heresias, conversar besteira. Porque Yahweh é aquele que tem de ser respeitado. Yahweh e Yahshua. Yahweh é o pai e Yahshua é o filho. Então as pessoas acabam brincando com aquele que nos fez, com aquele que fez os céus e a terra. Então vocês veem aí muitas pessoas, tem muito caso de muitas pessoas que brincaram, que fizeram pouco causa de Yahshua. Vocês podem reparar que todas essas pessoas, eles tiveram um fim triste. Porque Yahshua tem que ser respeitado. E quando a pessoa brinca com Yahshua, a maldição cai sobre aquela pessoa. Porque é um desrespeito a Yahshua. Se nós devemos respeitar, nós que somos ser humano, devemos respeitar um ao outro, quanto mais Yahshua, aquele que está acima de todos nós, aquele que é o poderoso. Mas infelizmente existem pessoas que acabam brincando, né? E eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu já vi muitas pessoas aí fazer isso. Eles estão me compreendendo? Então é dessa forma. Pois bem, pessoal, Yahshua é aquele que nos ama. Então nós temos que ter respeito por Yahshua. Mas infelizmente existe ser humano que vazio, né, que não pensam antes de falar, ou fala coisas que não deve falar. Yahshua é o soberano, nós devemos ter respeito por Yahshua. É dessa maneira. Então, desde o começo do mundo, né? E aqui fala aqui também, no versículo 64, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam, profetize quem foi que bateu em você. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Então, desde o começo do mundo, aqui está falando aqui, né?
Os homens, os homens não respeitavam, né? Não tinha respeito por Yahshua, fazia maldade com Yahshua. Desde o começo do mundo. Então está falando aqui no versículo 63, como eu já li aqui, e vou ler de novo. Os homens que detinham Yahshua zombavam dele. Vocês viram aqui, pessoal? Os homens que detinham Yahshua zombavam dele, davam-lhe pancadas. Então, Yahshua foi aquele que fez o ser humano. Mas o ser humano se afastou tanto de Yahshua, passou a viver nas trevas e perdeu até mesmo o respeito por Yahshua. Mas eles estão colhendo maldição sobre as suas próprias vidas. Desde o começo do mundo, existiam pessoas que não tinha respeito por Yahshua. Quando nós ser humano, temos que entregar a nossa vida para Yahshua, ter respeito por Ele, servir a Ele. Vocês estão me compreendendo? Então aquele jornalista que eu falei, ele morreu de uma forma triste, porque ficou falando heresias, e aquele homem teve um fim triste. A aeronave caiu, explodiu, não sobrou nada do corpo daquele homem. Mas em vida, ele ficou conversando heresias e morreu uma explosão quando a aeronave caiu. Então, aonde eu quero chegar, que nós ser humano, que o ser humano que está fazendo isso, ele tem de parar com essas coisas. Se nós devemos respeitar o ser humano, quanto mais a Yahshua. Estou fazendo esse vídeo porque eu vejo que muitas pessoas não têm respeito por Yahshua. A pessoa não é obrigado a servir a Yahshua. Todo ser humano ele tem o livre arbítrio, seja lá naquilo que ele crê, ele é livre para crer no que ele quiser. Mas ele tem que respeitar a Yahshua. Que o respeito cabe em... O respeito é aquilo que o ser humano tem que ter. Vocês estão me compreendendo? E muitas pessoas ele acaba não respeitando a Yahshua. Porque essa é muito ruim, né? Que a pessoa acaba colhendo maldição para a sua própria vida. O ser humano, eu volto a falar, ele tem um livre arbítrio. Ele é livre para crer no que ele quiser. Mas tem que respeitar. O respeito o ser humano tem que ter o respeito. E principalmente por Yahshua. Pois bem, pessoal, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu fiz esse vídeo porque realmente eu tenho visto aí pessoas que ficam zombando de Yahshua. Mas isso vem desde do começo do mundo, né? Como eu li aqui na Bíblia. Isso vem desde o começo do mundo. Mas está aí meu vídeo aí, que as pessoas pensam 1000 vezes
antes de zombar de Yaush. Porque todos aqueles que zombaram de Yaush não tiveram um bom fim. Fica aí o meu recado para aqueles que zombam de Yaush, para aqueles que zombam, né? E reflitam e não façam isso. Um abraço a todos. E Yaush abençoe a todos. Tenha misericórdia de todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo.